Meus irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é uma alegria grande para mim, um privilégio, uma honra. Vamos ler um texto sagrado que já foi lido aqui esta noite, eu gostaria de repartir com os irmãos. 17:5 de Lucas, por favor. E depois o capítulo 4 e o verso 40 de Marcos. E disse-lhe: por que ainda sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Lucas 17:5, você achou aí? Então leia para mim. Muito bem, sente. Um texto, você percebeu, aonde Jesus censurou a atitude dos seus seguidores diante de uma adversidade. Quando ele estava no barco, e ao repreender os ventos, diz que houve bonança, e depois da bonança ele voltou-se para os discípulos e os repreendeu, e perguntou para eles: vocês ainda estão tímidos, com medo, e vocês têm pouca fé. E o verso seguinte, lá no 17:5, os discípulos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu acho que é tempo de nós ficarmos com o segundo texto e orarmos com mais insistência para que a nossa fé seja acrescentada. Se estamos vivendo em dias proféticos, biblicamente falando, como o capítulo 4 do primeiro livro que Paulo escreve para Timóteo, quando ele recebe do Espírito Santo uma revelação dos últimos dias, quando o texto diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. O que é apostatar? É abandonar de forma premeditada. Isso é apostatar. E Paulo recebe esta revelação dizendo que nos últimos dias, os nossos dias, haveria isso com uma frequência muito estarrecedora e espantadora. Você tem visto todos os dias pessoas, por motivos banais, abandonando a sua fé. Apostatarão alguns da fé, alguns da fé. Mas a mim e a você ficamos com o texto: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aumenta a nossa qualidade de fé, para que nós sejamos cristãos baseados em princípios que não nos deixem ficar com medo de tudo o que está acontecendo em nossa volta. Os discípulos foram surpreendidos por um vento e ficaram com medo. E hoje nós estamos com medo. Quem não está com medo dos dias em que estamos vivendo? O que é que vai acontecer no amanhã? Bom, o que vai acontecer no amanhã eu não sei, mas Deus sabe. O que vai acontecer na manhã já está tudo escrito. Disso eu tenho certeza, que tudo o que está escrito terá que se cumprir. Então precisamos de fé, fé para suportarmos os dias bons ou os dias maus que estão para vir. Porque nós estamos tímidos. Se existe uma geração tímida, é a nossa geração. Uma geração que tem pouca fé. Uma geração que tem medo de encarar as verdades bíblicas. Mas o homem de fé,
e a mulher de fé, ele enfrenta tudo com a cabeça erguida, sabendo que no barco da sua vida está aquele que tem autoridade e poder sobre o vento deste mundo e sobre o mar deste mundo também. Eu olho para o capítulo 11 do livro aos Hebreus, e eu trago para a minha vida o exemplo desses homens aqui. O escritor anônimo, ele traz um grupo de pessoas que ele selecionou. Existem muitos outros, mas ele selecionou um grupo de pessoas específicos e escreveu a respeito de cada indivíduo. E ele começa dizendo assim no verso de número 4 do capítulo 11, pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Isso é fé. Agora eu levaria vocês para o livro do Gênesis, aonde Moisés escreve a respeito deste homem. O capítulo de número 4, o verso de número 3 e 4 do livro de Gênesis diz assim: e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Deus. Verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que você vê de extraordinário aqui? O que eu vejo de extraordinário aqui é que quem tem fé sempre tem desejo de oferecer o melhor a Deus. O que eu vejo de extraordinário aqui é que quem tem fé, a prioridade é sempre para Deus. Você não vai ver o texto dizendo que Deus atentou para a oferta. Primeiro Deus atentou para o ofertante, porque o ofertante é maior do que a oferta. Você é maior daquilo que Deus quer. O que Deus quer, na verdade, não é o que você tem. O que Deus quer é você. O que Deus quer não é o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro. O que Deus quer é a liberdade para mandar na tua vida, para coordenar a tua vida, para salvar a tua alma. É isso que Deus quer. O texto vai dizer, e atentou Deus para Abel, e depois para a oferta de Abel. O que é que você trouxe para Deus essa noite? Essa noite ele vai bater um raio-x. Eu trouxe uma oferta de R$500, que bênção. Mas primeiro ele vai bater uma oferta do ofertante. Se essa oferta será digna, pastor. E se ele vai receber essa oferta. Não só de dinheiro, estou usando o simbolismo do dinheiro, mas de tudo. Eu vou louvar Deus esta noite. Primeiro Deus vai bater um raio-x do coração do ofertante, para ver se recebe a oferta do louvor. Eu vou pregar esta noite. Primeiro vai passar no raio-x de Deus. E Deus vai pregar, vai olhar para o coração de quem prega e ver se o coração de quem prega é digno de mandar uma mensagem para quem ouve. Isso é fé. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora o verso 5, sabe o que diz? Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Então Deus olhou primeiro para o coração de Caim. E depois disse que rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque era uma oferta destituída de fé. Era uma oferta de qualquer maneira. Era apenas um religioso que queria passar tempo. Que nós não venhamos a perder tempo na igreja, apresentando a Deus algo que não condiz com a fé de um cristão. Porque não deixe que o diabo engane você e eu. Primeiro Deus vai observar o coração do ofertante, para depois receber a oferta dele. O que é que você trouxe para Deus aqui esta noite? Sabe o que o salmista diz no Salmo 51:17?
Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não resistirás, ó Deus. De que forma? Um coração quebrantado. E por quê? Porque se você for ler em Jeremias 17:9, sabe o que está escrito lá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Perverso. Quem o conhecerá? Aí Deus aparece: eu, Senhor, som do coração, som do coração, som do coração. O coração pode ser mau, pode ser perverso. E aí Deus diz: eu conheço o coração. Porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé. Senhor, acrescenta a nossa fé. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. E a razão, você quer saber por quê? Continua lendo. Irou-se Caim fortemente, e descaiu o seu semblante. E disse Deus a Caim: por que tiraste? Você já pensou? Que coração ruim? O mesmo que estava trazendo uma oferta. Olha o coração desse homem. Era um coração perverso. Era um coração mau. Era um coração destituído sem fé. Era aparência pura, religiosidade pura. Não tinha espiritualidade nenhuma. Bastou Deus não aceitar a sua oferta por uma razão bem justa. E diz que ele irou-se, ofendeu-se. E Deus tentou mudar a vida daquele moço. Por que tiraste? Perguntou Deus. Se tu fizeres o bem, disse Deus, não haverá recompensa para ti. Se oferecermos a Deus algo que Deus se agrade, Ele vai receber. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E alcançou o testemunho de que era justo. Olha, dando Deus testemunho dos seus dons. O próprio Deus deu testemunho da vida deste moço. Porque era um homem de fé, ele queria agradar a Deus, ele queria dar o que ele tinha de melhor para Deus, que era ele mesmo. Dê a tua vida para Deus esta noite, é o que Ele quer na verdade. Depois que você der a sua vida para Deus, tudo vai mudar. Ele vai passar a governar a tua vida. Ele vai passar a mandar na tua vida, e a tua vida vai ser diferente. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai dar testemunho da tua vida. Como deu testemunho da fé de Abel. Diz que o próprio Deus deu testemunho, e hoje nós estamos pregando sobre a atitude de um homem que isso aconteceu há milhares e centenas de anos atrás. Um homem que demonstrou confiança em Deus e fé em Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus. O que é que temos para oferecer a Deus essa noite? Se for sem fé, se você voltar para o verso 6 desse capítulo 11, você vai ver no verso 6 o texto dizendo: ora, sem fé é impossível agradar. Você pode ser um bom pregador, um bom cantor, um bom administrador. Você pode ser uma pessoa de várias qualidades, mas se faltar a fé, a confiança em Deus, tudo será perdido. Sem fé é impossível agradar-lhe. Olha bem, o que é que o texto diz? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você e eu precisamos estar conscientes de que este Deus
não fica devendo nada para ninguém. E que se Ele prometeu para qualquer um de nós aqui alguma coisa, e nós tivermos um coração quebrantado e fiel, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Se você voltar para o capítulo 11 deste livro, e lá para o verso de número 17, 18, 15, 22, e você vai. Chega lá no 32, sabe o que ele diz ali? O escritor diz, que mais direi? Ele fez uma lista e terminou a lista. E quando ele chega no final, ele faz uma pergunta, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jafté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Homens que deixaram suas marcas. Homens que deixaram seu legado. Homens que deixaram uma história. E sabe na força de quem fizeram isso? Na força de Deus. Gideão, você conhece a história. Com 22 mil homens, Deus reduziu para 300. E libertou o povo da escravidão dos medianitas. Gideão, Baraque, você conhece a história de Baraque? Baraque derrotou o poderoso exército de Sísera, com 900 carros ferrados. Mas o que ele não sabia é que Baraque confiava no Deus que tudo pode. Foram 20 anos de escravidão, mas quando este homem entrou na batalha cheio de fé, Deus entregou 900 carros ferrados e Sísera na mão de Baraque. Sansão, você conhece a história. Quem foi Sansão? Sansão veio de um ventre que não gerava. A mulher de nem o nome aparece nas escrituras. Só aparece o nome do esposo. Diz que ela era estéril e não gerava filho. E quando ela gerou um filho, o nome deste moço era Sansão. E você conhece a história de Sansão? Sansão foi um homem de fé. Alguns fracassos, algumas demonstrações de falta de fé, mas por fim, ele pôs o povo em liberdade. 40 anos de escravidão, e Sansão derrubou a barreira pelo meio da fé no nome de Deus. Ah, pregador, você fala assim, mas você não conhece o meu problema. Bom, independente. Eu, na verdade, não conheço, mas o Deus da Bíblia conhece. Ah, o mar é grande, o mar está revolto. Então, eu digo para você o que está escrito no verso de número 29 deste capítulo 11. Pela fé, passaram o mar vermelho como em terra seca. Então, se o mar está revolto, o Deus que acalma o mar está aqui esta noite para te dar vitória. Ah, mas você não sabe, as barreiras, as muralhas estão me cercando, eu estou cercado. Então você lê o verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. O Deus que derruba muro está aqui esta noite. O Deus que derruba fortaleza está aqui esta noite. O Deus que põe o povo sobre a vitória está aqui esta noite. O Deus que não conhece inimigo está aqui esta noite. O Deus que dá vitória para quem crê e tem fé está aqui esta noite. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Podemos navegar no mundo agitado, deste mar agitado, se Jesus estiver no barco. Agora, se Jesus não estiver no barco, iremos naufragar e perecer. Mas se Ele estiver no barco, uma palavra somente dEle, e haverá bonança para nós continuarmos. Uma palavra dele e haverá maravilha sendo operada na vida daqueles que acreditam. Como é que está a nossa fé? Tímida? Então vamos orar. Senhor,
acrescenta a nossa fé. Você lembra daquela mulher que João registra, Lucas também registra? Eu fico com o texto de Lucas, do capítulo 7, versículo 36. Olhe bem, o que é uma pessoa de fé? O que uma pessoa de fé está disposta a fazer? Jesus estava jantando na casa de um homem rico. Claro que a mulher não era convidada para estar lá. E aquela mulher levou o que ela tinha de mais valioso. Um perfume caríssimo. E sabe, muito tempo de trabalho, as suas economias estavam todas ali. E ela levou aquele vaso de alabastro. E o texto vai dizer que ela entrou e por trás de Jesus, naquela mesa onde eles estavam assentados, ou no chão, conforme você queira imaginar, ela quebra aquele vaso, unge a cabeça de Jesus com aquele perfume. Ela, de joelhos, chorando sobre os pés de Jesus, e com os seus cabelos enxugando os pés de Jesus. Isto é uma atitude de fé. Ela não foi convidada, ela não era uma convidada ilustre, muito pelo contrário, disse que ela era uma pecadora. E quando alguém viu aquela atitude, se escandalizou-se e pensou no seu coração assim: olha, se esse homem aí fosse alguém como alguém diz que é, ele logo saberia que esta pessoa que está tocando nele é uma pecadora. Mas quando a fé entra em ação, o pecado cai por terra, a condenação cai por terra, a miséria cai por terra, e Jesus se manifesta e diz: Simão, uma coisa eu tenho para te perguntar. Pergunta, Senhor. Tu és um convidado ilustre. Um homem tinha 2 devedores, Simão. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50, Simão. Todos os 2 foram perdoados. Me diz, Simão, qual ficou mais agradecido? Simão era um homem inteligente e disse: Senhor, eu tenho por mim que aquele que muito devia ficou mais agradecido do que o que devia pouco. Ele disse: é verdade, Simão, tu és um homem inteligente, eu entrei na tua casa e tu, com a atitude de arrogância, não lavaste os meus pés, não me deste as boas-vindas conforme era para fazer, faltou fé, ô Simão. Mas esta mulher, que nem convidada era, ela não cessa de chorar e enxuga os meus pés com os seus cabelos. Então eu vou dizer para ela, Simão, que os seus pecados vão ser perdoados. E disse: mulher, grande é a tua fé. Porque quando nós temos uma fé grande, nós não medimos esforços. Quando nós temos uma fé grande, Deus fica sempre em primeiro lugar. Quando nós temos uma fé grande, não existe mesquinharia em nós. Deus, ele tem o seu lugar separado e pronto, sempre. Esta mulher nos deu uma demonstração de uma verdadeira fé. E o texto termina no verso 48, quando ele perdoa, e no verso 50 ele diz: mulher, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Isso é fé. Se eu levar você para o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, e você vai ver Jesus descendo do monte, e diz o texto assim, ó: e descendo ele do monte, eis que veio um leproso e o adorou. E disse: Senhor, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Isso é fé. Porque quem tem fé, começa a dar glória antes de receber. Porque quem tem fé começa a adorar antes de receber. Porque ele sabe que o Deus que ele pede é um Deus que ouve a sua oração.
bem, esse homem era um homem destituído da sociedade, era um leproso. Ele não podia viver com a família. Ele trazia uma sineta para que as pessoas entendessem que ele estava chegando. Ele não podia entrar num grupo, não podia ir numa sinagoga, ele não podia ir em lugar nenhum. Ele estava completamente destituído da sociedade. E ele vê Jesus que desce do monte, e eis que veio um leproso, diz o texto, e o adorou, ele se prostou-se e gritou: Senhor, tu pode tornar-me são. Sabe o que Jesus disse? Quero ser curado. Isso é fé. Deus sempre vai agir aonde existir fé. Deus sempre vai se manifestar aonde existir fé. Levaria vocês para o capítulo 15, versículo 28, aquela passagem conhecidíssima de Mateus da mulher cananeia. Se você ler o verso 25 do capítulo 15, Jesus passa e ela ouve o barulho da multidão e diz que ela segue a multidão clamando. E Jesus não a ouve, não atende. E diz que num determinado momento ela o adorou. Antes de receber, antes de pedir qualquer coisa, ela o adorou. Aí Jesus parou. E sabe qual foi a resposta de Jesus para a adoração dela? Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lanchar para os cachorros. Mas quem adora tem confiança. Quem adora já conhece para quem vai a adoração. E ela disse: Senhor, eu sei disso, eu estou plenamente certa disso, mas os cães, Senhor, também comem da migalha que cai da mesa do meu Senhor. Sabe o que Jesus disse? Mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua filha já está curada. Fique de pé. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei em que crise você está passando. Se é uma crise financeira, se é uma crise matrimonial, se é uma crise espiritual. Bom, não importa qual seja a crise. O importante é que você creia. Sabe o que Tiago vai dizer? Peça, porém, com fé, não duvidando. Se você pedir com fé, não duvidando, aí eu levo você para o capítulo de número 7, verso 15 do livro de 2 Crônicas. Sabe o que Deus diz para Salomão? Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. O que você precisa, se você exercitar a fé, o milagre virá. Versículo 27 do capítulo 11, sabe o que diz ali? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, mas ficou firme como vendo o invisível. O 25 diz o quê? Pela fé, escolhendo antes, pela fé, tudo é atitude de fé, olhe bem. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é fé, né? Escolheu o quê? Escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo sentir o prazer do pecado. E aí, então, o texto vai dizer lá no verso 27, pela fé, deixou o Egito. Deixa o Egito. Pela fé, deixe o Egito esta noite e siga para Canaã. Pela fé, deixe.
Porque na caminhada, se existir muro, Deus vai derribar. Se existir mar, Deus vai abrir, para que você possa passar. Vamos orar? Feche os teus olhos e ore comigo, querido Deus e Pai, sobre o nome de Jesus Cristo, eu quero orar esta noite, pelas necessidades que estão aqui presentes, Senhor, nesta casa de oração, neste lugar. Falamos sobre a necessidade da nossa fé, da nossa fraqueza de crermos, de confiarmos. Senhor, a nossa fé é tão tímida, é tão pequena, é tão pobre, é tão frágil, Senhor. Mas Tu pode nos acrescentar esta noite a fé. Oh, Senhor, dá-nos a fé que desce para tantos homens e mulheres no passado. Venceram barreiras, obstáculos, desafiaram a morte, venceram o adversário, só crendo no poder da Tua palavra, no poder do Teu nome. Oh, Senhor, visita as famílias, visita os lares, visita as casas, visita os casamentos, visita a nossa vida social, a nossa vida moral, visita, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos trabalhos, Senhor, para que tudo, Deus, Tu possa conhecer que lá, Senhor, Tu também és honrado e adorado. Ó, a Tua igreja desta cidade, ó, este ministério, Senhor, que Tu plantasse neste lugar, que através da fé, Senhor, muitas almas venham a conhecer o Teu nome, muitas vidas sejam libertas pelo poder que há na Tua palavra. Eu oro, Senhor, e abençoo a todos no nome de Jesus.